E a nossa programação Sagres em Tom Maior já está de volta, ao vivo aqui na TV Sagres, no sagresonline.com.br. Estamos também em transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/sagrestv, e também ao vivo no AM na Rádio Sagres 730. E você pode interagir com a gente, nos adicione no nosso WhatsApp, nosso número é o 32160726. Você também pode deixar seu recado, a sua participação, um assunto que você quer ver aqui no Tom Maior, pode deixar também na nossa live, lá no youtube.com/sagrestv. Eu sou Jéssica Dias, vou fazer companhia para vocês hoje até às 5 horas da tarde. Agora nós vamos conferir mais um vídeo da campanha Fique em Casa do Sistema Sagres. Fique protegido. E aí, galera, eu sou o Carlinhos P.O. Box e estou aqui junto com a campanha da Sagres. Olha, se você tem que trabalhar, toma os devidos cuidados. Se você não tem essa necessidade, fique em casa. Afinal de contas, você tem que, acima de tudo, respeitar também as pessoas mais vulneráveis. E olha que esse vírus já quebrou muito conceito, hein? Ele está atacando pessoas que estão fora do grupo de risco. Então, o risco é meu, é seu, é das chamadas pessoas no grupo de risco. Então, ó, junto com a Sagres, fique em casa para que a gente possa passar logo por isso. Valeu! Fique em casa, uma campanha Sistema Sagres. É isso aí, gente. A pandemia ainda não acabou, a gente tem que continuar mantendo os cuidados. Se for sair de casa, use a máscara, mantenha o distanciamento social. E se puder, melhor ainda, fique em casa, vamos evitar, vamos nos proteger e proteger também quem está ao nosso redor. O programa de hoje tem a participação de Samuel Straiotto, falando de economia, Rubens Salomão, também tem a participação de Rafael Bessa. E olha só, hoje também nós temos a participação aqui comigo no estúdio de Tandara Reis. Tandara, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior, boa tarde. Muito boa tarde para você, Jéssica, boa tarde também a todos que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e, claro, também pela o Sagres Online, pelo YouTube, enfim, todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. E olha só, um estudo comprova que o SARS-CoV-2 ele é capaz de infectar células do tecido cerebral. Esse estudo também detalha os efeitos deste vírus nas células nervosas. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora aqui no Tom Maior. Para isso, nós já estamos em contato ao vivo com a Fernanda Krumfli, ela que é pós-doutoranda do Laboratório de Neuroproteômica da Unicamp. Fernanda, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Muito obrigada pela sua disponibilidade de nos atender. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Tandara. Obrigada pelo convite aí de estar aqui falando um pouco de ciência para vocês. E boa tarde a todos os ouvintes aí. Fernanda, eu queria perguntar para você como surgiu a ideia desse estudo, como essa investigação foi feita. Quais são as instituições, que participaram da elaboração deste estudo também? Bom, então, no começo da pandemia, quando a Covid-19 aí se tornou uma pandemia mundial, nós aqui do grupo do Laboratório de Neuroproteômica, chefiado pelo professor Daniel Martins de Souza, nós começamos a discutir um pouco sobre a doença. E a gente viu que cerca de 30% dos pacientes, eles apresentavam sintomas neurológicos, Então, esses pacientes que eram infectados pelo SARS-CoV-2 apresentavam sintomas como dor de cabeça, perda de olfato, perda de paladar. E nós, como cientistas, começamos a ficar interessados para tentar entender o que esse vírus poderia estar causando aí no sistema nervoso central. E aí, diante desses fatos, a gente começou a fazer algumas colaborações com outros grupos de outras universidades, como, por exemplo, o grupo do professor Tiago Cunha, da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, com o pessoal também do Dr. Paulo Saldiva e com o pessoal também aqui do Hospital das Clínicas da Unicamp. E aí, no nosso estudo, a gente começou a observar, a gente viu primeiramente, a gente analisou imagens aí de ressonância magnética de pacientes que foram infectados pelo SARS-CoV-2 e apresentaram sintomas leves. E a gente observou que esses pacientes apresentaram alterações no córtex,
que é uma região muito importante aí para memória, né, atenção e linguagem. Então, a gente, diante dessas, né, imagens das ressonâncias, a gente viu também que a gente analisou, né, o cérebro de pacientes que morreram da Covid-19. Né? E esses pacientes, eles apresentaram, né, a gente avaliou e aí viu a presença do vírus no cérebro desses pacientes. E a gente viu que o vírus, ele é capaz, né, de infectar as células do sistema nervoso, e a principal célula que ele infecta é o astrócito. O astrócito, ela é uma célula que ela tem a função no sistema nervoso de dar um suporte metabólico para o neurônio. Então, a gente viu que o astrócito, ele é a célula mais infectada do sistema nervoso, e esse vírus, ele infecta o astrócito e ele é capaz de se replicar no astrócito. E, Fernanda, você falou sobre o astrócito, que ele pode comprometer, então, a viabilidade dos neurônios, mas, na prática, o que isso significa? Quais são as consequências disso? Então, esse estudo, né, que a gente conseguiu ver que os pacientes que morreram, né, que vieram a falecer por conta da Covid-19, que esses pacientes apresentam aí o vírus presente no cérebro, principalmente no astrócito. O astrócito, como ele dá esse suporte metabólico aí para o neurônio, metabólico para o neurônio, ele pode vir causar um prejuízo no neurônio. E esse prejuízo pode levar às consequências, como, por exemplo, os sintomas neurológicos, né? Então, a gente ainda não se sabe se esses sintomas neurológicos, eles são aí decorrentes, né, de uma ação direta da infecção do vírus no sistema nervoso, ou se seria uma ação secundária, né, devido à infecção, enfim, toda a infecção que o vírus causa no corpo humano. Doutora Fernanda, um dos braços dessa pesquisa é o estudo feito com pacientes que tiveram sintomas de forma leve e se recuperaram. Nesse braço da pesquisa, quais são os resultados que vocês atingiram? Esse braço da pesquisa ele foi conduzido pela doutora Clarissa, aqui do Hospital das Clínicas da Unicamp, e a gente viu que esses pacientes, eles possuem uma alteração no córtex, que é uma região muito importante aí para a memória, para a atenção e para a linguagem. E, além disso, eles fizeram testes, né, para ver a função cognitiva desses pacientes. E viu que esses pacientes, eles apresentam, sim, um prejuízo cognitivo, né, então alterações de memória. E aí, o que a gente fica aí para os próximos passos aí, o que fica a pergunta é se esses sintomas serão a longo prazo, vão persistir aí a longo prazo, ou se são apenas sintomas, esses sintomas não vão persistir, né? Então, a gente não sabe se vai ser uma sequela da doença ou se isso não vai persistir nos pacientes com Covid-19, né? Essa parte da pesquisa foi realizada com pacientes voluntários. Quantos pacientes vocês conseguiram estudar, né, durante todo esse estudo e como vocês chegaram até eles? Olha, essa parte do estudo, ela foi feita com pacientes voluntários, foram cerca de mais ou menos 80 pacientes, né? Ainda continua, esses estudos eles vão continuar, e eles foram conduzidos, né, pelo grupo da doutora Clarissa, né? Então eles têm uma equipe, né, de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que eles conduziram esse estudo, né, através dos testes, né, de ansiedade e de função cognitiva e também através das imagens de ressonância magnética. Esses estudos também foram feitos em voluntários que já morreram. Aí o procedimento foi por meio de autópsia? Isso, por meio de autópsia. E, Fernanda... Essas autópsias... Pode concluir, Desculpa. por favor. Essas autópsias foram conduzidas pelo Dr. Alexandre Fabro, da Universidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, e pelo Dr. Paulo Saldiva.
Fernanda, agora há pouco você mencionou para a gente sobre o córtex. Essas alterações podem indicar também algum edema cerebral? Olha, essas alterações, as indicações de edema, a gente não tem nenhuma, digamos, a gente não tem ainda nenhuma comprovação científica em relação a esses edemas, né? Mas tem uma possibilidade, sim, desses pacientes terem edemas, mas a gente não tem nenhuma comprovação científica ainda em relação a isso. Doutora Fernanda, eu pude ler que vocês adotaram uma técnica durante esse estudo chamada imunohistoquímica. Traduzindo aí o Medicase, o que isso significa na prática? Essa técnica, ela consiste, a gente tem os marcadores, né, que são anticorpos, que eles marcam determinadas células. E aí a gente testou vários anticorpos para marcar esse vírus, né? Então, como se fosse... a gente consegue marcar, se ligar especificamente ao vírus e a gente consegue ver essa marcação, que ela pode ser de diversas cores, né? Então, no nosso artigo, a gente demonstrou, né, a presença do vírus e a gente conseguiu ver também a replicação do vírus dessas células do sistema nervoso. E, Fernanda, esse estudo também, ele testou, né, conversou com pessoas que tiveram a Covid, mas que conseguiram se recuperar. Nessa parte do estudo, quais foram as principais queixas que esses voluntários relataram após, mesmo assim, tendo se recuperado da Covid, ainda ficaram ainda com alguns sintomas, é isso? Isso. Bom, esses pacientes, né, eles relatam a persistência aí de alguns sintomas neurológicos, né? Então, perda de olfato, perda de paladar, a dor de cabeça, sonolência excessiva, alterações de memória. Então, esses pacientes, eles relataram, né, que eles continuam apresentando esses sintomas neurológicos. Doutora Fernanda, vocês tiveram acesso a apenas uma parte do cérebro desses pacientes que já faleceram. Então, é possível afirmar que a Covid-19 pode ter afetado outras partes que ainda não foram estudadas? Sim, a gente só teve acesso a uma parte, né, do cérebro desses pacientes, até devido à taxa alta de contaminação dessa doença, né, é difícil a gente fazer uma autópsia de várias regiões do cérebro. Então, é possível, sim, que o vírus, né, esteja presente em outras áreas que a gente não conseguiu analisar. Em relação, Fernanda, aos testes neuropsicológicos, quais foram os testes feitos para avaliar as funções cognitivas desses voluntários? Então, esses testes, no caso, eles foram conduzidos pela doutora Clarissa, né, que ela é uma psiquiátrica, ela é médica, né? E no caso, nós que somos aqui do laboratório, que somos de neuroproteoma, que somos da área básica, nós não participamos da condução dos testes, né? Então, são protocolos já estabelecidos, né? E publicados em revistas internacionais, né? Bem conceituadas, que tem todo um questionamento, um protocolo de avaliação, né? Da memória dessas pessoas. E eles avaliaram também o quadro de ansiedade desses pacientes. Fernanda, você mencionou que ainda não é possível afirmar se os sintomas são permanentes ou passageiros. Diante disso, qual é o caminho que essa pesquisa vai seguir daqui em diante? Então, agora para os próximos passos, né, é continuar monitorando esses pacientes, né, como que esses sintomas vão persistir aí ao longo do tempo. E na parte básica da pesquisa, né, que é analisar o comportamento das células, né, a gente vai tentar entender melhor, né, como esse vírus está chegando no sistema nervoso, como ele está conseguindo entrar nessas células, né. Então, a próxima etapa é tentar entender melhor como que esse vírus chega até o sistema nervoso. Fernanda, e como que funciona esse monitoramento, então, a partir de agora? Esses voluntários, eles têm de ir até vocês que entram em contato com eles, pode ser feito também esses testes de forma online, como que funciona o monitoramento?
Então, essa parte da pesquisa não é um dos braços que eu conduzo diretamente, né? Então, quem poderia explicar melhor essa parte seria o pessoal da equipe da doutora Clarissa mesmo, né? Como é um trabalho em grupo, né? Então, a gente tem vários grupos que se dividiram para cada um tomar a frente de um dos braços aí do estudo, né? Em relação ao metabolismo energético, ele é afetado pelo coronavírus? Então, observou que nos astrócitos, que são as células mais infectadas no sistema nervoso, a gente observou que esses astrócitos, eles têm alteração no metabolismo energético. Então, a gente viu que essas células, né, são as principais células afetadas e elas têm alteração, elas têm um prejuízo no metabolismo energético. E isso possivelmente altera aí a viabilidade dos neurônios. Fernanda, a longo prazo, o que isso significa na prática para os pacientes? Bom, a gente ainda não sabe inferir, né, quais seriam essas alterações. Assim, a perda da viabilidade dos neurônios, a gente pode ver aí como as alterações observadas dos sintomas neurológicos, né? Mas a ciência ainda não consegue responder, né, se os sintomas, né, se os sintomas neurológicos, eles estão diretamente relacionados com a presença do vírus no cérebro, ou se é apenas esses sintomas neurológicos são apenas uma causa secundária da infecção. Então, isso é uma das respostas ainda que a gente está buscando em relação à presença do vírus no sistema nervoso. Conversamos então com Fernanda Krumfli, ela que é pós-doutoranda do Laboratório de Neuroproteômica da Unicamp. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Obrigada pelo convite, obrigada por ajudar aí na divulgação científica. Eu agradeço vocês aí do programa Tom Maior e a todos os ouvintes. Obrigada. Obrigada também pela sua participação aqui, Tandara Reis. Até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui no Tom Maior. Até uma próxima. E olha só, a íntegra dessa entrevista também daqui a pouquinho já vai estar disponível no sagresonline.com.br. Lá também você confere toda a cobertura da pandemia de coronavírus, as atualizações sobre vacinas, os cuidados, as dicas, tem tudo lá no sagresonline.com.br. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar de economia com Samuel Straiuto.